Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, seja sobre sua vida de uma maneira muito em especial, hoje, quarta-feira, 1º de março. Estamos começando o terceiro mês do ano. Agradecemos a Deus por Ele nos permitir estar aqui nesta manhã. Agradecemos a Deus por este belíssimo amanhecer que Ele nos presenteou no dia de hoje. Agradecemos a Deus por estar vivos, por ter deitado e dormido, nos levantado, porque o Senhor nos sustentou, porque o Senhor nos guardou, porque Ele esteve velando os nossos sonhos. Gratos somos ao Senhor. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso ministério Vindos do Pai, com a nossa transmissão diária, de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai, nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, onde o nosso propósito, como também o propósito do Ministério Vindos do Pai, é levar a palavra de Deus a cada canto do mundo, é levar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, utilizando aquilo que nós temos à nossa disposição, que são as mídias, as redes sociais, enfim, utilizamos tudo aquilo que está ao nosso alcance para poder então levar a palavra do Senhor. E temos olhado de uma maneira muito especial para nossas crianças e para nossos adolescentes, jovens, para que possamos alcançá-los também com a palavra do Senhor. E nesta manhã nós queremos continuar com a história de José. José, aquele homem que foi conhecido como o José do Egito, mas ele na realidade nunca foi do Egito. Ele era hebreu, ele era do povo de Israel. E o Egito jamais pode dominar ele. Ele esteve no Egito, porém o Egito jamais esteve nele. Aquele que foi vendido por seus irmãos, preso por Potifar, aquele homem que, através das provas e das lutas, ele veio tendo maturidade, veio tendo sabedoria. Agora José é o governador do Egito. Estamos no capítulo 42 já de Gênesis. José é o governador do Egito. A terra de Israel, a Canaã, onde estava Jacó, ou Israel, porque Deus mudou o nome de Jacó por Israel, estava sendo também, assim como ali no Egito, estavam sendo assolados por uma grande estiagem, por tempos de escassez. Aqueles tempos que, quando plantavam, não dava absolutamente nada. No meio do deserto, do pó, da areia, das montanhas, vendo talvez o seu gado enfraquecer-se, alguns animais morrer, e ao eles estarem já sem alimentos, eles estarem passando por esta situação tão adversa, Jacó ouve falar de que no Egito existe alimento e que eles poderiam chegar até lá para comprar alimento. Sabe lá em Gênesis capítulo número 12, quando Deus chama Abrão, também vem acontecer algo semelhante. Quando
vem a fome também sobre a terra, Abraão decide descer até o Egito com a sua esposa Sara. Pareceria uma constante, porque cada vez que acontecia algo em Canaã, na terra prometida, as pessoas desciam para o Egito. É que o Egito é uma terra fértil. O rio Nilo, um dos mais longos do mundo, com as suas inundações, ele deixava a terra do Egito uma terra excelente para o cultivo, para a produção. Então, a cada cheia do rio Nilo, vinha a esperança novamente de ter uma boa colheita. Diferentemente de Canaã, a terra flui leite e mel. Agora José é o governador do Egito, ele foi vendido por seus irmãos vão comprarem alimentos lá, e José vem reconhecê-los. José começa a colocar à prova a seus irmãos. Ele começa a indagá-los. É lógico que depois de tanto tempo, de tantos anos, ele quisesse saber da sua família, do seu pai principalmente. Sua mãe, Raquel, ela tinha falecido quando deu à luz ao seu irmão menor, chamado agora Benjamim, porque seu nome foi mudado pelo seu pai. Sua mãe o chamou Benoni, porém seu pai o chamou de Benjamim. E ele queria saber deles. Seus irmãos compram alimento. O dinheiro que seus irmãos levavam para pagarem aqueles alimentos é restituído, é colocado em cada saco que eles carregaram o alimento, é colocado aquele dinheiro. Porém, José fica com Simeão como prisioneiro, para que eles venham trazer-lhe o seu irmão Benjamim. Quando chegam e contam isto para Jacó, Jacó se sente mal. Rubem se oferece, entrega seus filhos nas mãos de Jacó, que se acontecesse algo com Benjamim, era para ele sacrificar os filhos de Rubem. Eles voltaram para casa, mas também ali estava o dinheiro que eles tinham levado dentro dos seus sacos. Eles permaneceram algum tempo. O Jacó vem falar para seus filhos no versículo 38 do capítulo 42, que é o último versículo deste capítulo. Vai dizer: meu filho não descerá convosco, pois seu irmão está morto e ele foi deixado só. Se alguma desgraça cair sobre ele no caminho em que fordes, então com tristeza levareis meus cabelos grisalhos à sepultura. Sofrimento deste pai, o desespero deste pai. E quando ele utiliza essa expressão, e ele disse: meu filho não descerá convosco, pois seu irmão está morto e ele foi deixado só. Eram os dois filhos de Raquel, aquela que Jacó amava, aquela por a qual Jacó trabalhou tantos anos para poder casar com Raquel. E o dia justamente do casamento, seu sogro Labão vem enganar Jacó, entregando-lhe em lugar de Raquel a sua irmã Lia. Mas Jacó não desiste de Raquel porque ele amava. E ele fica trabalhando mais tempo para Labão até
casar com Raquel. Ali ele começa a sua vida, ali ele começa a ter filhos com sua esposa Lia, com as servas de Raquel e com as servas de Lia. Ali começa então a surgir a família de Jacó, que logo vai se transformar na família de Israel, que logo também vai se transformar na nação de Israel. Esses são os começos da nação de Israel. Bom dia, Carla, ali na cidade de Gramado, aqui no Rio Grande do Sul. Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. Que a graça de Deus esteja sobre sua família. Ali começa então a família de Israel. Não é uma família perfeita, uma família como qualquer outra que tem os seus problemas, tem as suas lutas, tem as suas crises. E agora então estão nessa situação de fome. E o único lugar que tem alimentos é no Egito. E no capítulo número 43, ele começa dizendo assim, no versículo número 1. E a fome era grave na terra. A fome era grave na terra. E a fome, muitas vezes, mata. Tenho por aqui o informe de que mais de 50.000 pessoas podem morrer de fome neste ano 2023. Alguém fala de colapso econômico no ano 2023. A fome é algo sério. Países como a Índia, África, continente africano, tem vários países no continente africano que passam fome. Sudão, Moçambique. Crianças que estão totalmente desnutridas. E a palavra de Deus está dizendo que a fome era grave na terra. A escassez de alimentos era grave. É o que está nos dizendo o versículo número 1. E aconteceu que quando eles terminaram de comer o trigo que haviam trazido do Egito, seu pai lhes disse: ide novamente e comprai um pouco de alimento. Tem que voltar ao Egito a comprar alimento. Porém, agora tem um problema. Agora vem acontecer uma nova crise na família de Jacó. Agora o seu coração, já velho e debilitado, tem que preparar-se para receber ainda um golpe mais duro do que o primeiro. Quando Judá vai falar dizendo para ele que o homem, aquele homem lá do Egito, que na realidade era José, tinha jurado solenemente que não veriam o rosto dele se não levassem com eles o seu irmão menor, que era Benjamim. Sofrimento novamente para Jacó. Logicamente, Jacó no começo ele se opõe contra este desejo, contra o pedido do homem que estava lá no Egito. Nem eles, nem Jacó, nem seus filhos, ainda não tinham entendido, nem pensavam, nem sonhavam com o propósito de Deus sobre a vida deles. Desde lá de trás, desde quando
eles jogaram seu irmão numa cisterna e o venderam como escravo. Ali já estava a mão de Deus trabalhando a favor da família de Jacó, preparando-os para aquilo que viria no futuro. A palavra de Deus, ela nos diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. A palavra de Deus está dizendo que tudo coopera para o nosso bem. Não é algumas coisas, é tudo. Passamos por prova, passamos por luta, passamos por dificuldades, passamos. Mas em tudo tem um propósito de Deus detrás. Para que venhamos crescer espiritualmente. Para que venhamos amadurecer espiritualmente falando. Para que já não sejamos crianças na fé. Para que nossa fé venha a ser fortalecida. Para que nós venhamos ser forjados no propósito soberano de Deus. O homem não vai nos receber? Se tu enviares nosso irmão conosco, desceremos para comprar-te alimento. Mas se tu não enviares, não desceremos, porque o homem nos disse: não vereis a minha face, exceto se vosso irmão estiver convosco. E Israel disse: por que agiste tão maldosamente comigo, ao contar ao homem que tinhas um irmão? Maldosamente, disse ele, agiram comigo. A tristeza, o sofrimento deste pai ante esta situação. E ainda Jacó não estava sabendo do que eles tinham feito com José. Para Jacó, José estava morto e perdido o seu corpo no meio do deserto, pois a história que eles levaram para o seu pai foi que José tinha sido devorado pelas feras. Levaram sua túnica assim, ensanguentada, rasgada. Foi tudo o que Jacó pôde receber de José sobre a sua suposta morte. Que tristeza para o pai. Perder o seu filho, e para ele é mais tristeza ainda de não poder enterrar o seu próprio filho. Lembramos quando surgiu o Covid, que ainda está aí nos ares, que não devemos de nós descuidar, senão que devemos de estar atentos. Não podemos deixar de nos cuidar. Devemos de estar atentos, porque ainda existem casos desta cruel peste que matou tantas pessoas entre o ano 19 e 20 e ainda agora nos nossos dias. Lembro quando as pessoas, os familiares, quando perdiam alguém por esta peste, o sofrimento era maior porque não podiam nem sequer ver o corpo daquela pessoa, pois o seu caixão já saía lacrado, fechado do hospital, direto para um cemitério. Eles não tinham aquele tempo de fazerem as honras, ter aquela cerimônia fúnebre. Não enxergavam mais.
quando entrava no hospital, era totalmente isolado do resto do mundo. E mais ainda dos seus próprios familiares. Quantos pais sofreram, quantas mães sofreram e continuam sofrendo ainda a perda dos seus filhos. Então não podemos imaginar sofrimento desses pais, e aqui no caso do que nós estamos tratando de Jacó, quando falaram que seu filho estava morto. E agora eles querem levar outro filho, que era o irmão de José, filho de Raquel. Estavam exterminando a descendência de Jacó através de Raquel. Pareceria que ele estava perdendo tudo aquilo que ele realmente amava, porque vamos lembrar que ele amava Raquel, Raquel tinha falecido, José, para ele estava morto também, e agora queriam arrancar-lhe seu filho Benjamim, para levá-lo também ao Egito. Que passaria por a mente, pelo coração de Jacó. E eles disseram, o homem nos perguntou particularmente por a nossa condição e por nossa parentela, dizendo, vosso pai ainda está vivo? Tendes outro irmão? E lhe contamos de acordo com o teor destas palavras. Como poderíamos saber que ele diria, trazei vosso irmão? Logicamente, José queria saber sobre a sua família. Ele queria saber sobre o seu pai. Depois de tantos anos de estar ali, e agora, de repente, ele vem ter um reencontro com a sua família. Faz algum tempo, alguém nos ligou, perguntando através do nosso sobrenome, essa pessoa tinha o mesmo sobrenome nosso, perguntando para algumas pessoas que viveram ou vivem na nossa cidade natal. Essa pessoa está procurando as suas raízes, seus parentes, seus tios, quer saber deles. Isto também José, logicamente, queria saber sobre seu pai, sobre seus irmãos. Por isso que ele fez todas essas perguntas. Judá, então, começa a interceder, começa, vamos a dizer assim, negociar com seu pai a ida de Benjamim. Eles vão, levam a Benjamim. Eles então, quando chegam ao Egito, agora eles são convidados. Meu irmão Cândido, bom dia, que Deus abençoe poderosamente nesta manhã. Eles são convidados para irem à festa na casa de José, um dos segundos homens mais poderosos do Egito. Agora, algo interessante é como seus irmãos não reconheceram a José. Tinha se passado anos. Ainda que José estivesse vestido todas aquelas roupas egípcias, porém eles jamais o reconheceram. Estavam ali agora na casa do seu irmão, com a esposa do seu irmão, os filhos do seu irmão, e não sabiam onde estava. Não sabiam onde estava. Ali, José, no versículo 23, ele vai dizer: a paz esteja convosco, não temais, vosso Deus
é o Deus do vosso pai, deu-vos um tesouro em vossos sacos. Eu recebi o vosso dinheiro, e ele lhes trouxe Simeão. E o homem conduziu os homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram seus pés, e eles lhe deu forragem a seu jumento, e eles prepararam o presente para José, que viria ao meio-dia, porque ouviram que eles deveriam comer pão ali. E quando José veio para casa, trouxe-lhe o presente que estava nas mãos deles para dentro da casa, e se curvaram diante dele com face em terra. E ele lhes perguntou sobre o seu bem-estar. E disse: está bem o vosso pai, o velho de quem falastes? Ele ainda está vivo? E eles responderam: teu servo, nosso pai, está com boa saúde. Ele, nosso pai, está com boa saúde, ele ainda está vivo. E eles curvaram sua cabeça e fizeram reverência. E ele levantou seus olhos e viu seu irmão Benjamim, filho da sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais jovem, do qual me falaste? E ele disse: Deus seja gracioso contigo, meu filho. E José se apressou, pois as suas entranhas se moveram com seu irmão, e ele procurou onde chorar e entrou na sua câmara e chorou ali. Tremenda emoção a de José. Seu irmão, filho da sua mãe, estava ali na sua frente. Nós até poderíamos pensar de que José, em certa maneira, pudera estar obrando maldosamente seus irmãos, fazendo-lhes tudo isto. Por que José não se identificou logo? O que queria José enxergar nos seus irmãos? O que ele desejava saber dos seus irmãos? Se eles realmente estavam arrependidos daquilo que eles tinham feito no passado. Se eles realmente estavam arrependidos daquilo que tinham feito no passado. Uma coisa é ter remorso e outra é ter arrependimento. Arrependimento é dizer que eu não vou fazer mais. Eu não vou voltar mais atrás. Eu me decidi por Cristo. Peco. Porque a própria palavra de Deus está dizendo que eu sou pecador. Porque se eu disser que não tenho pecado, estou fazendo a Deus mentiroso. Porém, devo de me arrepender do meu pecado e confessá-lo a quem? A Deus. Nós não confessamos nossos pecados a homens. Confessamos nossos pecados a Deus. Porque temos um advogado que é o que vai interceder por nós diante do Pai Eterno, que é Jesus Cristo, o seu Filho, que foi o que morreu na cruz, que foi o que ressuscitou ao terceiro dia, que foi o que foi levantado aos céus, e hoje está à destra do Pai intercedendo por cada um de nós. E hoje mais que nunca, o seu eminente retorno pela sua igreja está aí já nos ares. De um momento a outro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e serão levados, serão arrebatados para o céu. E logo nós, os que estivermos vivos, seremos levados juntamente com eles. Isto será num abrir e num fechar de olhos. E ali estaremos dos céus, da Nova Jerusalém, aquela rua
de ouro, mar de cristal. Ali estaremos por esse período da tribulação, até que Jesus desça com a sua igreja, com a Nova Jerusalém a esta terra, para vencer ao anticristo na batalha do Armagedon. E quem são os que vão participarem desse arrebatamento? Homens e mulheres que se arrependeram dos seus pecados. Homens e mulheres que se arrependeram realmente dos seus pecados e foram lavados e purificados pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos de José estavam arrependidos? Acredito que sim. Aqui nestes momentos da presença de Benjamim ali, como um filme, tudo voltou nas suas mentes. E a consciência deles começou a acusá-los. Nossa consciência, muitas vezes, nos acusa e nos dá um alerta. Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos ante Tua presença, Senhor, desta manhã. Queremos louvar-te, queremos adorar-te, queremos exaltar o Teu santo e soberano nome, ó meu Deus. Porque Tu eres santo, porque Tu eres poderoso, porque fora de Ti, ó Senhor, não existe outro Deus. Senhor, estamos começando um novo mês. Novas expectativas, projetos de vida para este mês de março, meu Pai. Senhor, que venha ser um mês abençoado, meu Pai. Senhor, que Tuas bênçãos venham descer sobre cada um dos meus irmãos, dos nossos amigos, daqueles, ó Deus, que nos seguem a diário através dos nossos grupos, páginas. Senhor, que Tu venhas abençoá-los, meu Pai. Tu venhas repreender toda sorte de homem e mulher perverso, que se aproximam muitas vezes, ó Deus, para causar mal nos nossos irmãos. Afasta-os das suas vidas, meu Pai. Guarda e protege nossas crianças, o homem e a mulher que estão saindo para trabalhar nesta manhã. Livra-os de todo mal, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos e amados irmãos. Amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.